Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nicolas. Eu vou falar sobre como escalar projetos com React com monorepo. Então, vou me apresentar aqui. Meu nome é Nicolas. Para quem conhece, geralmente conhece pela essa fotinha aqui lá no React Brasil. Eu sou engenheiro de produto na Duili, que é uma empresa é uma plataforma inteligente de medições de ambientes. A gente monta os hardwares com sensores de temperatura e a gente tem piloto no Spoleto, laboratórios e etc. Eu sou editor no Medium do React Brasil, eu que ajudei a incentivar os desenvolvedores a escreverem. Então, a gente não tinha esse know-how todo e hoje tem mais de 1.500 pessoas seguindo, mais de 30 artigos publicados. Para quem tem curiosidade, eu acabei não colocando o link, mas é medium.com/React Brasil. Pronto. E sou core team do Docs. Eu não trabalho diretamente no Docs, porque o Docs é em TypeScript. Eu já pedi para o Pedro mudar para JS para poder contribuir, mas eu ajudo a responder às issues, que são bem cabulosas, e também ajudo em outros contextos. Eu queria falar sobre isso, né, como é que eu poderia ajudar em relação a isso. Se vocês querem contribuir com algum projeto open source, vocês não necessariamente precisam contribuir com o core, né? Vocês podem contribuir com outras regras de negócio, digamos assim, do projeto e fazendo com que seja uma experiência legal para vocês. Vamos lá. Eu sou líder técnico front-end, porque os dois, né? Eu tive eu estou tendo experiência agora com líder técnico na VossaVox, que é uma plataforma de desenvolvimento, mas eles ligam times com empresas que querem fazer o projeto, então é uma experiência bem legal para quem quer tirar uma grana extra e ter uma experiência com outros projetos que não sejam da própria empresa. Então vamos lá. O que é monolítico, né? O monolítico é um projeto grande que comporta vários subprojetos, né? E como é a estrutura dele? A estrutura dele, basicamente, é uma pasta onde tem vários projetos e cada projeto tem o seu node modules, né? Para quem está acostumado a trabalhar com monolítico, percebe que todas as bibliotecas se repetem em todos os projetos. Você fala, poxa, cara, mas como é que eu posso otimizar isso, né? Mas até então, tem esse fator e vou explicar algumas desvantagens por isso. Repetições de packages, né, como eu falei, sobre os projetos. Acoplamento, porque é uma coisa só e vocês têm que acabar sendo menos produtivo, porque você repete muito código, vai ter que repetir, não tem jeito, porque não suporta outra maneira de você compartilhar informações. E é um projeto pesado, né? Se você parar para repensar, aqui em cada em cada node modules tem o mesmo tamanho de arquivos e pode triplicar, dependendo do tamanho do projeto. Então, mas todo projeto nascia como monolítico. Agora os termos são outros. E se alguém perguntar para você, vamos de monolítico, você diz para ele não. Beleza, então vamos lá. O próximo é microservice, né? Se a gente pensar sobre microservices, qual é a ideia? É que cada repositório agora é separado e tem tem a sua própria regra de negócio e tudo mais. Mas qual é a desvantagem, por exemplo, de trabalhar com microservices? Não estou dizendo, assim, quando eu digo sobre isso, não estou dizendo que vocês devem mudar para outro tipo de contexto. Estou explicando a respeito de cada ponto aqui para ser mais contextual. Qual é o grande problema dele? Perdão, como é a estrutura dele, né? A estrutura é que cada item aqui é um serviço. Então, você tem para cada serviço um repositório e ele tem uma regra de negócio e tudo mais, onde tem a mesma coisa monolítico, só que repositórios diferentes. Quais são as vantagens? N projetos para atualizar, ou seja, dependendo de como for, tem muitos projetos que são back-ends, e assim, back-ends e front-ends, eles têm várias regras de negócio parecidas, e às vezes, quando você tem alguma regra que precisa ser mudada, você acaba tendo que mudar em todos os projetos. Não é uma coisa só, mudou, está tudo certo, não. Às vezes, você tem muito retrabalho. Então, com isso, com mais projetos para poder atuar, mais pessoas têm que ser contratadas para poder dar manutenção nesses repositórios.
E o que levaria horas, né, sobre a atualização que você está fazendo, você leva dias para ser finalizados. E existe também os testes duplicados, ou seja, para cada serviço você vai ter que usar a mesma regra de negócio, de teste, para que aquilo seja, como posso falar, ele consegue cobrir todos os testes. O projeto se torna suscetível a erro, ou seja, chega uma hora que você já atualizou tanto aquele código em vários projetos, você fala, não, perfeito, eu consegui, passou, mas aí, tipo, dá alguma coisa que você não sabe, porque você está cansado de ver código, enfim, tem todos esses fatores. Então, esse é o lado ruim do microservice, mas não é uma regra que vocês devem seguir, é só um exemplo de como funciona na prática. Então, como pensar, ele não, porém, mas depende. Perdão, fiquei nervoso. Ele não, porém, depende. Ou seja, o microservice ainda pode ser uma solução para vocês que queiram trabalhar com diversos repositórios, porque com isso você usa um NPM, um private, né, para trabalhar com isso. Então você pega a regra de negócio, sobe no private e trabalha baixando. O único trabalho teria que ser que você teria que fazer um retry do deploy, né, para poder atualizar aquela informação. Bom, agora chegou o grande momento, que é a monorepo por otimização. Aqui são os projetos que utilizam o monorepo, né? O Babel ele começou a ter esse. Calma aí, eu não sei. Eu não vou apertar um botãozinho, vai desligar uma coisa, eu vou só fazer assim. O Babel começou com um conceito do monorepo, né? No Docs a gente utiliza bastante, tanto que foi pelo Docs que eu aprendi muito sobre monorepo e como se estrutura. O Reakit do REST, que também utiliza o monorepo, o Jest, e o próprio React também trabalha com monorepo. O Angular também usa, mas eu não coloquei aqui, porque eu falei, pô, vai que dá uma coisa, né? O pessoal começa a vaiar aqui e não dá certo, né? Beleza, e como funciona, né? Qual é a ideia do monorepo que todo mundo fala, pô, por que ele é tão legal assim, né? Porque ele é diferente? A estrutura, basicamente, dele é que tem um Node Modules, né? Tem um package, tem um Node Modules central do root, onde ele pega todos os projetos similares, então tem um React, React DOM, Webpack, e atribui a ele. Então, ele é responsável por ter todos os packages que são similares a cada pacote aqui dentro, né, os subprojetos. E aí, a ideia é que cada projeto aqui embaixo, um package A, B, C, D, enfim, tenham somente pacotes que são individuais, coisas que não se repetem em cada um. E o processo é bem simples. Agora eu vou explicar como é que funciona assim na prática, como você inicializa um projeto para vocês chegarem em casa e começar a implementar. Então, tem a estrutura de pastas, os arquivos e os scripts. Então, a estrutura de pasta basicamente é o projeto principal, o root, que é a pasta, você coloca meu projeto. Você cria uma pasta chamada packages e dentro dessa pasta você cria os projetos. Tá? Então, é basicamente ali do lado como é que funciona a estrutura do monorepo. Bom, aqui eu já passei para o próximo passo, qual é a ideia dos arquivos, né? Você criar os arquivos, eu até criei as pastas, né, do Node Modules, mas ele só aparece depois que você faz o yarn install, npm install. Mas ali em cima tem o Node Modules, tem o que vai compor. Calma aí. Vai compor todos esses pacotes que são diferentes, né, que são iguais de todos os projetos. Vou botar aqui. E aí, para cada projeto tem o seu package, né, JSON, é necessário fazer isso, porque tem um próximo passo que eu vou explicar para vocês por um motivo disso. Neste caso, eu acabei não falando, mas eu vou usar o Lerna, que é um gerenciador de aplicações com múltiplos pacotes. Tá? Eu vou deixar como lição de casa para vocês estudarem sobre o Yarn e o PNPX do NPM. O Lerna é bem simples, bem intuitivo de ser usado, então por isso que eu vou usar o Lerna. E aí, nessa estrutura, funciona dessa maneira. Tem o root, o package e os pacotes, e os subprojetos embaixo. Como funciona o Learn JSON? Né? Você precisa criar ele dentro do root,
e a estrutura dele ali em cima, o Lerna 2.9, a versão dele. No Packages ali, você indica qual é a pasta principal que vai ser chamada, entre aspas, né, com todos os subprojetos. Essa versão, eu acabei nem lembrando, porque eu coloquei a versão, eu estava com sono quando eu fiz. O NPM Client, você define qual é o gerenciador de pacotes que vai ser executado, e use Workspace True, porque dessa maneira ele pega todos os pacotes que estão dentro dos subprojetos e envia para o root. Opa. E aqui é o NPM, aqui é o package.json do root ainda, tá? Tem a mesma estrutura de qualquer projeto, tá? Aí ali no Workspace você precisa definir o Workspace, tá? E no Scripts é um pouquinho diferente. O que eu fiz? Eu criei um package global, tá? Ele está usando o run as ali, que é o npm run all. Ele vai executar todos os scripts, né? Que a ideia do monorepo é onde você executa um comando e todos os scripts, subscripts, né, de cada projeto seja executado também. Ali tem um package.lint, test, build. Por quê? Como é root, né, como ele vai executar comandos que não são necessariamente usados a todo momento, não tem nem por que você colocar ali para poder executar tudo, né? Você tem, digamos que 10 projetos, você vai executar, fazer um package start ali para subir todo mundo? Não tem como, não faz sentido. Aí tem o lint, o teste e o build. Então, aí tem cada item tem o run, learn run e o nome, tá? Eu vou explicar por quê. E aí, vamos lá para o próximo passo. E agora aqui eu coloquei projeto 2, mas imagine que cada package seja para um projeto, tá? Então tem a estrutura ali que basicamente vai ser similar, tá? Eu só acabei esquecendo o start, que é para poder inicializar o projeto em modo desenvolvimento, mas ele tem a estrutura de lint, teste e build. Se vocês perceberem, nessa estrutura tem a mesma estrutura de execução, assim, digamos, do código, né? Por quê? Quando o Lerna executa esse lint, o teste build, ele vai em cada subprojeto e ele executa esse comando nos subprojetos. Essa é a pegada. Por quê? Dependendo de como for, você tem projetos, por exemplo, que precisam ser buildados a todo momento, ou precisa ser validar alguma coisa para que, quando você subir, por exemplo, publicar ele seja um projeto open source ou privado, você precisa garantir que aquilo não quebre quando estiver em produção. Então, a ideia é fazer com que você execute os comandos e ele passe por todo mundo, né? Por exemplo, até no pré-commit, você faz o pré-commit ali, quando dá o commit, ele valida, passou, perfeito. Então, você executa isso, só foi um formato simples para vocês entenderem. Então, o script vai ter o lint, o teste e o build. Quando eu falei sobre a estrutura dos packages, por quê? A ideia também do monorepo é você utilizar entre cada pacote, né, cada projeto, outros projetos que estão ali na mesma, como eu posso dizer, digamos, no mesmo andar ali. E aí eu tenho o projeto 1 e 2, mas eles só funcionam se eles estiverem na mesma versão. Então, por exemplo, o 1 e o 3 estão na mesma versão que o principal, que está ali em cima do version, e aí sim eles executam. Se você tentar executar isso, ele vai falar que ele não está na mesma versão, e aí você não pode prosseguir. E aí vem os primeiros comandos. Depois que você montou toda a estrutura de pacotes, instalou os packages, enfim, o primeiro passo é o yarn install. Ou seja, quando ele começar a instalar esses pacotes, ele vai verificar, quais são os similares? Similares são, ele vai entrar no package.json e vai ver os similares. O Webpack é similar, o React é similar, o React DOM é similar, e eu vou trazer isso para o root. O que não é? Então, vai ser dentro do package de cada projeto. E depois, você precisa fazer um Learn Bootstrap. Por quê? Para ele pegar os projetos que estão no mesmo andar e também subir como um projeto, onde você consegue fazer um import dele por exemplo, no projeto 2, ele consegue importar o 1 e o 3. Então, ele faz um link, né? Tem o conceito de npm link, que ele linka todos os projetos que estão no mesmo andar e joga para
para o root principal. Isso é muito legal, porque, por exemplo, você tem um pacote somente, né, um projeto somente com regra de negócio. Você executa, por exemplo, você tem ao invés de você ter que instalar vários dates, né, tipo, pacote de date, em cada projeto tu faz uma regra de negócio, executa e está tudo certo. Então, a ideia do Lerna, né, do monorepo, é você ter o máximo de otimização de estrutura de código, de projeto, para que você seja o mais eficiente possível. Aí depois você vai buildar ele, né? Tu faz um yarn package lint, aí você pode ir um por um, tá? Yarn packages build ou yarn packages. Quando eu falei sobre o npm run all, é justamente isso. Ele vai executar todo mundo ali. Aí o que der erro, você volta e testa ali individualmente. E aí, para publicar, você faz um learn publish conventional commits. Qual é a ideia? Você tem o conventional commits, que são estruturas de commit para você dizer ao Lerna, por exemplo, que aquilo é uma fix, é uma fit, enfim, tem esses fatores. E aí, se você quiser forçar, é através do --force publish. E o igual asterisco para poder ser, tipo, é porque ele pega todo mundo e executa. Para versionar, você consegue através definindo, por exemplo, eu quero a 1.0.1. Quando eu falei do conventional commits, você faz o measure, minor e path, para release, etc. Ou se não, tu faz um learn version, ele executa, verifica quais são as atualizações, por exemplo, dos projetos. Por exemplo, você atualizou o 1 e o 3, ele fala, ó, você atualizou o 1 e o 3, quer versionar? Ah, quero. Então, eles vão tipo de 1.0 para 1.1, aí você consegue fazer isso. E aí os outros comandos para já finalizar, né? Para adicionar pacotes, como eu falei do yarn install, depois o learn bootstrap, toda vez que você instala esse, por exemplo, yarn add style components, você tem que fazer um learn run bootstrap para ele poder linkar esse style components no root e todos os projetos abaixo trabalhar com ele. Importar o projeto existente. Então, né, talvez alguém perguntou, pô, mas eu tenho um projeto existente, como é que eu faço? Tu faz um learn import e o learn vai preservar os commits. Então, tipo, fiquem tranquilos que ninguém vai ser excluído. Para executar um npm script, learn run build, ou seja, todos os comandos que estão dentro do script você consegue através do learn run. Se você quer executar algum arquivo que seja script, que, por exemplo, um arquivo SH ou excluir o node modules, tu executa, você usa o learn exec e aí o menos e o comando. E por fim, monorepo não é bala de prata. Ou seja, da mesma forma que eu falei sobre o microservice, é bom vocês entenderem se se o monorepo faz muito sentido para vocês. Você nem excluam, nem começa do zero assim um novo projeto. Tem que enxergar bem se vocês precisam, porque como a gente trabalha em empresas que sempre lutam contra o tempo, se a gente pensa num formato desse que pode levar tempo, é melhor estruturar melhor a sua arquitetura, depois transcrever para o monorepo. E é isso, valeu, galera. Muito bem, Nicolás.